Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula de Geografia. Sou a professora Andresa Xavier e nós vamos verificar aí o número da nossa aula, nosso objeto de conhecimento e também o detalhamento dessa aula de número 11. Então, nós temos aí o nosso objeto de conhecimento, relações entre os componentes físico-naturais, parte 1. Detalhamento, nós temos estrutura interna da Terra e o tempo geológico, teoria da deriva continental, a formação dos continentes, tectônica das placas, movimento das placas, abalos sísmicos e suas consequências, terremotos, tsunamis, vulcões. Então, esse é o detalhamento da nossa aula de número 11 e vamos aí a mais uma aula de geografia. Muito bem, então vamos iniciar a nossa aula falando um pouco sobre as esferas da Terra, né? Conhecendo essas esferas para a gente entender o que ocorre no interior do nosso planeta, para a gente falar ali sobre os abalos sísmicos, né? Sobre os terremotos, sobre os vulcões. E aí nós temos esferas da Terra, são grandes sistemas naturais que formam aí e sustentam, gente, o nosso planeta. E aí vocês vão observar que cada uma dessas esferas, onde nós temos aí o manto, o núcleo da Terra, nós vamos conhecer cada uma dessas camadas, né, ou cada uma desses sistemas naturais que vão formar aqui e sustentar o nosso planeta. Então, nós vamos conhecer as características de cada uma dessas camadas que estão inseridas aí no interior do nosso planeta. Cada esfera, gente, ela possui características e funções específicas, tá bom? Então, nós vamos conhecer as características de cada uma delas e perceber essas características e diferenças, né? Também observando aqui as funções específicas de cada uma. E elas vão o quê? Interagir entre si, justamente aqui para manter o equilíbrio ambiental e também a vida do nosso planeta, tá bom? Então, cada uma com as suas temperaturas, com as suas características, né, que são aí vitais para a manutenção da vida no nosso planeta. E aí vamos iniciar falando sobre o interior, né, da Terra, do nosso planeta, e aí nós temos a crosta terrestre, ou como nós podemos chamar também de litosfera, tá bom? E aí nós vamos iniciar observando as características dessas camadas. Então, nós temos aí crosta terrestre ou litosfera e o conceito, qual seria, né? É uma camada sólida superficial do planeta, da Terra. E aí na imagem a gente pode observar essa crosta continental, vamos observar também as características do manto e também nós temos aqui a crosta ou a crosta, né, oceânica, tá bom? Então, nesse perfil aí de relevo, a gente consegue perceber as diferenças já nessa imagem, né? Então, nós vamos observar também a função de cada uma delas. E aí nós temos essa camada, ela vai ser dividida em crosta continental, né, como eu mostrei para vocês aí na imagem, mais uma vez aí a imagem para vocês. E aí nós temos também a crosta oceânica, tá bom? E o que nós vamos encontrar nessa crosta aqui continental? Nós temos nessa crosta, gente, os continentes, né, que é onde nós estamos, e também as ilhas. A crosta oceânica, nós vamos encontrar, né, essas crostas que estão abaixo das massas de água, ou seja, dos mares e oceanos, onde nós vamos encontrar ali também as formas de relevo que vão se diferenciar inseridos aí abaixo dos mares, dos oceanos, tá bom? Cada uma também com a sua função, as suas características, as suas funções específicas, certo? Vamos conhecer agora a parte do interior do nosso planeta. A primeira parte é o manto. E aí nós vamos observar as características de cada uma delas. Então, aí no manto, gente, nós temos aí uma camada abaixo da crosta, né, ou seja, ali da litosfera, e aí nós temos a profundidade do manto. Então, aí na imagem vocês já conseguem observar, né, essa parte circulando aí
a nossa imagem em azul, nós temos a crosta continental, né, que vai sustentar ali, manter os continentes. E aí, abaixo dela, né, nós temos o manto. E esse manto, ele vai ser dividido ali em duas partes, que a gente vai ver mais à frente. Mas, no geral, nós temos aqui a primeira característica, que é a profundidade, de 70 quilômetros e 2.000, né, 900 quilômetros. A maior parte do manto, ele vai se encontrar ali a forma, né, de magma, que é uma forma viscosa, que fica ali nos vulcões, tá bom? Então, essas são as primeiras características aí do interior do nosso planeta. Então, nós falamos sobre a crosta continental, né, ou a crosta oceânica, e aí abaixo dessas duas camadas nós temos aí a parte do manto e a divisão entre eles. O manto, gente, ele vai ser subdividido em duas camadas principais. E aí nós temos os exemplos, né, que nós vimos ali na imagem. Nós temos manto superior, tá bom? Que vai ficar na parte mais próxima ali da crosta continental, né? Essa parte do manto, ela está localizada logo abaixo da crosta, ou seja, ela vai estar mais próxima da crosta continental, e ela é composta por rochas sólidas, mas que possuem características plásticas, até por conta desse material que nós vimos, que é um material viscoso, né, em forma ali de magma, tá bom? Então, esse material ele pode fluir lentamente ali ao longo do tempo, né, ao longo dos anos. E nesta região que nós encontramos o que nós chamamos de astenosfera, uma camada parcialmente derretida, e isso, por conta dessa viscosidade, né, desse movimento aqui de fluir lentamente, é que nós vamos verificar o quê? O movimento das placas tectônicas. Vocês já ouviram falar sobre isso aí? Movimentação das placas tectônicas, que as placas elas estão ali em constante movimentação. A gente não consegue sentir aqui esse movimento, a não ser que esse movimento ele ocorra de forma mais intensa, né? Como os terremotos. E aí a gente vai sentir aqui na crosta continental, na litosfera, né? Isso são aí em alguns países que a gente vai observar mais à frente, né? O Brasil ele não sente tanto essas movimentações, por ele estar localizado no centro de uma única placa tectônica. Só que quando a gente tem ali duas ou mais placas tectônicas e essa cidade, esse local, ele fica no encontro dessas placas, quando elas se movimentam, que é justamente esse movimento aqui que a gente observa, e aí a gente vai sentir ali os abalos, tá bom? Vamos agora ao manto inferior. Aí eu tenho as características do manto inferior, ele está aí inserido, né, localizado abaixo do manto superior, né, que nós acabamos de ver. Esta região ela já é composta por rochas mais densas, né? Nós vimos ali na parte superior um formato mais viscoso, né? Então, menos plásticas aí. Embora ainda seja sólida, o manto inferior ele está sujeito também a pressões e temperaturas extremamente altas, né? Então, nessa parte mais interna do nosso planeta, nós vamos observar também essa questão das temperaturas, que ao longo das outras camadas nós vamos perceber que essas temperaturas elas estarão aí, são mais elevadas. Vamos falar agora do núcleo da Terra. E nós temos as características do núcleo e a composição de cada um deles, né? Lembrando que a gente viu lá na primeira parte do manto, o material já mais viscoso, o manto inferior ali, rochas um pouco mais sólidas. E já nessa parte do núcleo que a gente observa aí na imagem, né? Nós temos a crosta, o manto e depois a parte do núcleo. Então, essa seria aí a parte central da Terra. E lá nós temos aqui a presença de ferro e também do níquel, tá bom? E as temperaturas mais elevadas, né? Olha aqui a temperatura, gente, em torno de 4.800 graus Celsius. Então, essa é a temperatura estimada que está presente aí no núcleo da Terra, do nosso planeta. Acredita-se que esse núcleo ele seja aí o centro desse núcleo, né, ele seja mais sólido e que o núcleo exterior ele seja ali em forma
uma forma mais viscosa ou semilíquida, né? Então, são algumas das características que a gente tem nessa parte do núcleo, que também ele tem duas partes, né? Dividido na parte inferior e na parte exterior, tá bom? Então, apenas para a gente observar. E aí, na imagem, mais uma vez, nós temos cada uma das camadas, né? Aqui nós estamos inseridas, aqui na crosta, nós temos o manto, que vai ser dividido na parte superior e interior, e temos também aqui a parte do núcleo externo e na parte mais interna, o núcleo interno, tá bom? Então, a parte externa, que está mais próxima do manto, né? Ou seja, mais próximo ali da crosta, do manto, e a parte mais interna do nosso planeta, nós vamos encontrar aí o núcleo interno, tá bom? Então, essas são algumas das características aí para a gente observar. E aí nós vamos falar também, além do núcleo da Terra, como eu falei para vocês lá no início, daquele material viscoso, onde a gente vai encontrar ali esse material em que vai ocorrer uma movimentação, né? Então, a partir disso, nós temos aí um cientista que vai se destacar e ele observou justamente essa questão dessa movimentação das placas tectônicas, né? Ele observou alguns aspectos e que chegou ali a uma teoria. Então, vamos aí à teoria da deriva continental, né? Nessa teoria, gente, ela foi proposta aí pelo Alfred Wegener, como a gente pode observar aí na imagem, né? Então, esse foi o cientista responsável por essa teoria, e ele tinha ali uma ideia central, né? Então, ele observou diversos aspectos dos continentes, tá bom? E aí, a ideia central dessa teoria, proposta por Alfred Wegener, no ano de 1912, é que os continentes, olha só, eles já estiveram unidos. Vocês já pararam para observar aí cada um dos continentes e prestar atenção que eles parecem um quebra-cabeça? Então, ele analisou justamente essa questão do formato dos continentes. Então, nessa ideia central dessa teoria, ele colocou que os continentes eles já estiveram ali unidos, formando uma única massa continental. Então, nós temos diversos continentes, né? O continente americano, o continente euroasiático, né? O europeu e Ásia, a Oceania, o continente africano. E aí ele prestou atenção justamente nessa questão do formato ali da África, do continente africano, né? E da América do Sul. E aí ele percebeu que aquilo ali se encaixava. Então, era uma única massa continental e que, com o passar dos anos, né, de muitos anos, milhões e milhões de anos, esses continentes eles foram ali se afastando. E aí nós temos o nome desse supercontinente, né, que foi dado aí, que é Pangeia, tá bom? Então, aqui é esse nome. E eles se movimentam ao longo do tempo, né? Então, eles se movimentaram aí ao longo do tempo. Então, essa é a ideia principal do Alfred Wegener, tá bom? E o nome deriva continental, nós temos aí continentes que flutuam sobre aquela camada que nós vimos, né? Que é uma camada que ela possui ali um material, né, líquido, material viscoso, tá bom? Então, eles ficavam ali à deriva, né? Então, essa deriva dos continentes, que antes eles formavam uma única massa continental e que, com o passar dos anos, essas massas continentais, por conta dessa movimentação das placas tectônicas, entre outros acontecimentos nessa parte aí do manto, do interior do nosso planeta, eles foram se movimentando e aí deixaram de ser Pangeia, tá bom? E aí nós temos as principais evidências, né? O que ele observou? Ele observou o ajuste dos continentes, né, que eu coloquei para vocês inicialmente, que é justamente essa questão desse formato complementar das costas do continente africano e aqui da América do Sul, né, que é onde nós estamos. Então, eles se encaixam ali perfeitamente. Além disso, gente, ele também percebeu aqui a presença de fósseis idênticos. Então, são espécies, né, animais, vegetais,
que são encontradas aí em continentes separados por oceanos. Então, como é que isso aconteceria, né? Então, espécies animais, né, vegetais da mesma espécie, como é que elas estariam, como é que elas se deslocariam, né, se estão separados ali, por exemplo, pelo oceano, de um continente para o outro. Então, foi mais uma evidência que levou o Alfred Wegener a concluir que essa massa continental ela era uma única massa, chamada de Pangeia. Além disso, nós temos também as semelhanças geológicas, né? Como, por exemplo, rochas. Além disso, nós temos aí estruturas montanhosas, né, coincidentes, como, por exemplo, as cadeias aí da África e também do Brasil. Então, aqui nós vamos falar também, né, além daquela questão do formato, dos fósseis, a gente tem também essas semelhanças geológicas. Então, quando vocês ouvirem falar dessa teoria, vocês já sabem também que a gente vai ter uma semelhança na presença dessas formas de relevo, né, nas formas de rochas, nas estruturas montanhosas. Temos também os registros climáticos, né, que são vestígios aí de glaciação tropical em regiões quentes atualmente, né? Então, como era uma única massa continental, eles estavam ali inseridos em áreas, né, onde nós tínhamos ali as condições climáticas, né? Aquelas áreas próximas mais à linha do Equador, ou mais distante da linha do Equador, e hoje a gente tem essas massas continentais ali, e nós percebemos essas zonas climáticas, né, que vão se diferenciar no nosso planeta atualmente, né? A zona temperada do norte, a zona temperada do sul, que apresentam características climáticas, apresentam climas diferentes, né, do que nós vamos encontrar nos países que estão localizados na zona intertropical, né? Próximo da linha do Equador, próximo ali aos trópicos. Então, essas áreas, atualmente, próximo à linha do Equador, nós encontramos climas que apresentam temperaturas mais elevadas quando você vai se distanciando ali da linha do Equador, certo? Temos aí algumas limitações, né, e críticas iniciais que foram feitas aí a essa teoria, né? Então, o Wegener, gente, ele tinha todas essas informações, né? Ele observou aí esses dados, mas ele não explicou aí o mecanismo que movia o continente, né? Então, nesse período, ele colocou ali na teoria, né, dessa movimentação, mas ele não sabia explicar como que isso poderia ter ocorrido, né? Como é que era uma única massa e depois eles se separaram. Então, os cientistas da época, né, eles acabaram rejeitando essa teoria por falta de explicação, né? Ele não sabia explicar quais eram essas forças aí envolvidas. Mas na década de 1960, né, então a gente tem ali a teoria de 1910, 1912, 1915, enquanto nós tínhamos ali as informações que foram inseridas para a teoria da deriva continental, mas na década de 60 a teoria ela foi validada pela tectônica de placas, né? Então, esse mecanismo que a gente viu aqui, que ele não sabia explicar aqui no início, ela foi explicada, validada por essa tectônica das placas, que vai explicar justamente esses movimentos, né? Via correntes de convecção aqui que acontecem no manto da Terra. Então, a partir disso, foi confirmado aí a teoria, né? Então, anos depois, então foram feitos vários estudos, vários cientistas aí que foram explicar esse mecanismo que movia esses continentes, né? Que até então o Wegener não sabia ali, então, concluir na teoria. E aí nós temos as placas tectônicas. Então, o que são essas placas, né? Então, nós temos aí grandes blocos rochosos, né? Que a gente vai mostrar mais à frente para vocês, blocos rochosos rígidos, que vão compor aqui a nossa crosta terrestre, né? Então, nós temos aí diversas placas tectônicas. Então, são 14 grandes placas principais, né? Essas placas, elas vão se movimentar, tá bom? Então, essas placas, elas estão em constante movimento, alguns centímetros por ano, onde é analisado, né? Onde é avaliado sobre o manto terrestre, tá bom? Lembra que a gente falou do manto inicialmente? Então, eles
se movimentam, né? Esse material líquido que está ali faz com que essas placas, esses blocos rochosos, eles façam ali o movimento. As placas oceânicas, elas carregam a crosta oceânica, né, que já é uma crosta diferente. Ela já é mais fina e mais densa, tá bom? E aí, nós vamos perceber essas diferenças. As placas continentais, gente, elas carregam o quê? A crosta continental, tá bom? Vão carregar ali os continentes, né? E são associadas a grandes massas aí de terra e tendem a ser mais espessas. Já a oceânica, ela é mais fina, como nós observamos, tá bom? Então, nós temos essas características das placas continentais e menos densas que a crosta oceânica, como nós vimos. As oceânicas e continentais, tipos encontradas tanto sobre os continentes e também ali na parte oceânica, tá bom? Então, é como se elas fossem placas mistas, certo? Vamos observar agora a imagem e aí nós vamos perceber cada uma das placas tectônicas que estão delimitadas aí por essas cores em destaque para vocês em vermelho. E aí nós temos, olha, a placa norte-americana, a placa sul-americana, que é onde está inserido o nosso continente, né, onde está o Brasil. Então, essas linhas em vermelho vai indicar para a gente os limites de cada uma dessas placas, tá bom? A placa africana, a euroasiática, a placa arábica, a placa indiana, a placa australiana, a placa antártica e assim em diante. E aí vocês vão perceber que onde nós temos aqui, olha, a presença de vulcões ativos é onde eu tenho o encontro de duas ou mais placas tectônicas. Então, todos esses símbolos aí que vão indicar para a gente esses vulcões, a gente vai perceber duas ou mais placas tectônicas que estão ali próximas uma das outras, né? Então, com esse movimento, com esse atrito, nós vamos perceber a formação de vulcões e também uma maior incidência de terremotos. Vamos agora aos movimentos que essas placas realizam. Lá no mapa anterior, vamos só voltar aí para o mapa. No mapa, nós temos aí na cartela de número 20, nós temos aí, olha, essas setinhas. Essas setas, elas vão indicar a direção das placas tectônicas, tá bom? E o que isso quer dizer? Nós temos o movimento das placas. Eles podem ser chamados de divergentes, convergentes e transformantes. Então, lá naquela seta onde nós vimos ali cada uma das placas tectônicas realizando um movimento, então é esse movimento. O divergente vai ser aquele que vai ocorrer um afastamento, tá bom? E isso vai formar ali uma nova crosta, como, por exemplo, ali as dorsais oceânicas, né? Presente no relevo ali da crosta oceânica. Já os movimentos convergentes, nós vamos observar ali colisão, tá bom? Então, sempre lembre, divergentes, eu tenho aqui afastamento das placas. Convergentes, eu vou observar a colisão, né? Elas vão colidir umas com as outras. E aí nós vamos ter a formação de vulcões, de montanhas, de outras formas de relevo, né? Porque elas vão estar se chocando ali, colidindo uma com o outro. As transformantes, eu vou observar, olha, um deslize lateral. E quando ocorre esse tipo de movimentação, nós vamos perceber os terremotos, tá bom? E aí, dependendo dessa movimentação, né, esse terremoto pode ser um pouco mais intenso ou não. Aí a causa nós temos as correntes de convecção lá no manto. Lembra que a gente falou lá no início da estenosfera? Nós observamos aí essas correntes que vão movimentar ali aquele material pastoso, aquele material viscoso, certo? Falando em terremotos, vamos observar aí algumas informações sobre os terremotos, entre outros abalos. Os terremotos, as causas, né? Nós vimos aí que essas placas elas vão se movimentar. Nós temos uma energia que vai ser liberada ali pelo atrito entre as placas tectônicas. O terremoto, gente, a medição dele, vocês já ouviram aí no jornal, quando acontece um terremoto ali no Chile ou em outros países, né? Eles sempre falam, ocorreu um terremoto
de 7,5 na escala Richter. E aí, é essa escala de medição que é mais comum aí para ser falada nos jornais, que vai indicar a magnitude em que ocorreu ali aquele terremoto. Aí na imagem a gente pode observar, nós temos um terremoto que provavelmente foi numa escala bastante alta, né? E aí, além dela, nós temos também a Mercalli, que vai indicar aqui a intensidade que aconteceu esse terremoto. As consequências, né? Destruição, como a gente pode observar aí na imagem, pode ocorrer deslizamentos e também, dependendo da escala em que ocorreu, até mesmo mortes, né? O terremoto que aconteceu aí mais intenso no nosso planeta, ele aconteceu na década de 60, gente, no Chile. E ele teve ali na escala Richter, ele foi medido em 9,5. Então, esse foi o mais intenso que já aconteceu no nosso planeta. E teve milhares de mortes, né, que aconteceram ali naquele local. Hoje, gente, nós já temos a construção civil, né, nesses países ali no Japão, no Chile, entre outros países que têm uma ocorrência maior de terremotos, eles já fazem ali as suas construções com que, quando ocorra o movimento dessas placas tectônicas, ocorra um terremoto, aquela construção ela incline para um lado e para o outro, né? Não é um movimento muito brusco, mas é um movimento que vai suportar e manter ali aquela construção, né? Mas, como eu falei, dependendo dessa magnitude, né, pode ocorrer o que a gente observa aqui na imagem, né, essa destruição. Vamos agora aos tsunamis. Aí nós temos a origem dos tsunamis, né? O que vai acontecer? O terremoto, gente, ele vai acontecer ali, terremotos submarinos, né? Erupções. E aí vai ocorrer um forte impacto, né, ali no oceano. Então, nós temos ondas gigantes, né? Pode também ocorrer ali inundações ou até mesmo mortes, como, por exemplo, aí é o caso do tsunami que aconteceu no Oceano Índico, né, no ano de 2004. E aí também, se não tem as informações de que aquilo ali está acontecendo no oceano, pode também trazer ali diversos desastres, certo? Vamos agora falar sobre os vulcões, aí uma imagem para vocês. E aí nós temos a formação, os limites de placas ou pontos quentes, né, com as temperaturas mais elevadas. Nós vimos lá no mapinha, né, naquela legenda, tínhamos vários vulcões, né? E nós percebemos que eles estão ali principalmente no encontro de duas ou mais placas tectônicas. Aí nós temos os tipos, né, explosivos, que é quando sai ali aquele magma viscoso, né, e esse material vindo ali do manto do nosso planeta, que a gente viu lá no início, ou efusivos, né, que é a lava fluida. As consequências, né, destruição também, se tem moradias por ali, isso vai ser atingido, gases tóxicos, e também aí a fertilidade do solo, né, que esse material vai trazer para a superfície terrestre. Então, são alguns exemplos desses abalos sísmicos que a gente tem aí para observar. Agora, eu trouxe para vocês algumas imagens, né, para a gente mostrar aqui dos tsunamis, onde vai ocorrer ali o epicentro, né, desse tremor, dessa movimentação, vai ocorrer ali nos oceanos, e isso vai causar ali fortes ondas, as inundações também, que a gente viu ali como uma das consequências, levando também a mortes, né? Nós temos aqui os terremotos também, se essa cidade ela não está preparada, né, pode ocorrer também ali a destruição. E às vezes tem aquela parte mais simples, né, que não tem aquela população não tem tanta condição e não tem aquelas moradias apropriadas. E também os vulcões, né? Inclusive, a gente observa aqui nas imagens esse processo que chamamos de erupção, né, desse material saindo aí da parte do interior do nosso planeta. Então, apenas algumas imagens para a gente observar um pouco mais sobre esses abalos sísmicos, né? Então, nós falamos aí sobre o interior do nosso planeta, vimos a teoria da deriva continental e também falamos dos abalos sísmicos, né? Então, todos esses conteúdos aí, todos esses conceitos integrados para a gente chegar a essas informações e entender o que acontece também no interior do planeta Terra. Então, essa foi a nossa aula e até uma próxima.